Eita, então é você que vai me ensinar, tudo bem? Prazer enorme te receber. Ela é a Aline de Oliveira Nascimento, nutricionista, que vai ensinar a preparar alimentos com sabor sem usar o sal. Por que essa preocupação em tirar o sal? O grande problema do consumo de sal é o sódio, que acaba interferindo principalmente como uma das causas da hipertensão. Tá, então é por questões de saúde. Por questões de saúde. Tá. O sal, na verdade, ele tem um papel importante na nossa saúde, o sódio, mas a quantidade que a gente precisa é tão mínima que ele acaba não agregando nenhum outro valor, além de sabor, realmente, nas preparações. Mas, Aline, só os alimentos já têm sal ou eu preciso adicionar sal para a saúde? Os alimentos contêm sódio. A grande maioria dos alimentos que a gente consome, inclusive a água e legumes, verduras, elas possuem sódio. E essa quantidade de sódio que é ingerida nesses alimentos já é suficiente para a manutenção do funcionamento perfeito do nosso corpo. Então não precisa colocar mais sódio? Não. A gente também não é radical ao ponto de dizer, nossa, não vamos usar nada de sal. A nossa população é muito habituada ao sabor salgado, ao uso de sal. A população brasileira consome o dobro da recomendação máxima de sódio da Organização Mundial da Saúde. Então é uma população muito acostumada com o sabor salgado. O dobro da recomendação máxima. Bastante. Bastante. Tá. Vamos às primeiras perguntas do pessoal de casa e depois as dicas da Aline. A primeira pergunta é da Sandra e que já vai direto ao ponto. Assim como o açúcar, o sal também vicia? O que acontece é justamente isso. O hábito de consumir sal, assim como o hábito de consumir açúcar. Não é um vício propriamente dito, é um hábito. A gente cresceu comendo sal e a gente vai continuar comendo sal, a menos que a gente tenha essa consciência de diminuir esse consumo. Tá. Próxima pergunta é da Sabrina. O sal rosa do Himalaia é melhor para a saúde do que o sal normal? Além do preço, qual a diferença entre os dois? Devo consumir somente o sal rosa? O sal mais polêmico de todos os tempos é o sal rosa. Por quê, Aline? Realmente não tem nenhum estudo científico que defenda o uso do sal rosa, que realmente tenha encontrado benefícios neste consumo. Então, realmente, o preço é muito diferente. Muito mais caro. A gente encontra o sal rosa em diversas faixas de preço, diversas marcas, e realmente ele é bem mais caro do que os outros tipos de sal, mas não tem nenhum argumento científico que embase o consumo desse sal mesmo. É verdade que às vezes a gente compra sal rosa, pagando o preço do sal rosa e está levando o sal de churrasco tingido? Verdade. É verdade. Acontece. E além disso, mesmo o sal rosa que é legítimo, ele tem um risco de contaminação muito alto. Então, mesmo marcas muito boas têm a contaminação por gesso, por ser uma pedra, o sal extraído de uma pedra. Então, assim, em via de regra, a gente não recomenda o uso do sal rosa, até porque não tem nenhum benefício. É só um sal mais caro. E como que eu sei se eu estou comprando o sal rosa do Himalaia ou o sal de churrasco tingido? Normalmente, o sal rosa, ele não dissolve em água. Você deixa ele na água e ele não dissolve, ele fica lá em pedrinha. E não descora. Ele continua rosinha, claro. Tá. Mais uma pergunta da Natália. Tenho pressão muito baixa. Devo tirar o sal da minha dieta? Não. Ninguém precisa tirar completamente o sal da dieta. Moderação é a palavra de ordem. Em algumas restrições médicas, a restrição é um pouco mais importante, mas em geral não. E a pessoa que tem pressão baixa costuma sempre ter um salzinho na bolsa, alguma coisa assim, para tentar compensar essa pressão. Mas não tem essa necessidade. É mais interessante que a pessoa tenha uma alimentação regular, com horário certinho, para que a pressão fique estável. Tá. Mais uma, da Marta. Sal e sódio são a mesma coisa? Com o que eu devo me preocupar mais? Gostei. Tem que se preocupar com o sódio. O sódio é um componente do sal. Nosso sal de cozinha é cloreto de sódio. 60% dele é sódio. Então, além do sal de cozinha, outros alimentos possuem sódio. Todos os alimentos processados, industrializados, eles têm sódio. Em alta concentração. Em alta concentração. Quanto mais processado, mais sódio ele tem. Pior. Muitas vezes, alimentos light, alimentos diets, para compensar a falta de sabor que a ausência de gordura ou ausência de açúcar tem, essa ausência é compensada em sódio. Então é bom a gente ficar atenta aos rótulos, e no rótulo sempre vai ter a observação de quanto é a quantidade de sódio que tem lá.
Então a gente olha na porcentagem do valor diário, a gente tem uma ideia. Se uma porção corresponde a 30% de todo o sódio que eu vou consumir no dia, será que vale a pena consumir aquele alimento? Claro. Vamos para o desafio? Porque eu já estou encarando isso como um desafio, né, Aline? Mas eu vou ser bem sincera, eu já uso mas é pouquíssimo sal. Quando eu cozinho só para mim, eu não coloco sal. Ah, que ótimo. Então, talvez eu te engane, talvez eu ganhe o desafio. Qual é o desafio aqui, Aline? Nós temos aqui algumas preparações que foram preparadas da forma convencional, com sal, e outras que foram preparadas com ervas aromáticas. Então você vai ter que provar e descobrir qual é a que tem sal e qual não tem sal e tem só ervas aromáticas. Você tem alguma sugestão para onde eu posso começar? Pode ficar à vontade. Então eu vou começar pelo... É um creminho de espinafre? É um creminho com um hortelã. Pepino com hortelã. Aqui está sem sal. Tem colherinha para todos? Vamos lá, se faltar a gente pede para lavar. Acho que esse aqui tá sem sal, só com hortelã. Salgadíssimo. Você vai deixar falar por fim? Sim, pode experimentar. Vou ficar curiosa até o fim. Todos de um lado são de uma coisa, todos... É. Ah, então já matei a charada. Aqui tem sal e aqui não tem sal. Acertei? Acertou. Mas esse aqui tá pro meu paladar tá salgado. Tá bem salgado. O que mais vocês fizeram com ervinhas aqui? Aqui a gente tem uma omelete com alecrim, com orégano. Tá. A batata assada com alecrim e alho. Uma ratatouille de legumes com alecrim e um creminho de abóbora. Eu vou ver esses legumes aqui, como é que vocês fizeram. Ah, tem a cola aqui. Se eu tivesse visto, eu não roubei. Não preciso de sal. Não precisa. Assim a gente consegue ver que a gente tem uma infinidade de ervas tá uma hoje delícia. no mercado. Você fez? Não. Tá uma delícia isso. Gostoso. Deve ter o que aqui? Alecrim, alho. Será que tomilho? Isso. Tem? Porque quando a gente tira o sal, aconteceu comigo, você começa a identificar as ervas. Sabores, porque o sal nada mais é do que um realçador de sabor. O sal por si só não tem sabor. Ele realça o sabor da preparação. Então, quando você acrescenta ervas, a estratégia de acrescentar ervas é essa, de distrair o paladar, de dar um gosto a mais para a comida, sem precisar realçar, usar uma quantidade grande de sal para realçar um sabor que é mais fraco. Mas, Aline, a moça fez essa pergunta lá. Eu também tenho uma pressão muito baixa. Mas se eu como um pouquinho de sal, como eu já fiz em algumas fases da minha vida, me dá muita sede e aí parece que eu fico pior, porque eu tenho vontade de tomar água, fica aquela barriga d'água, parece que minha pressão abaixa ainda mais. Faz sentido isso que eu tô falando? Você é pouco habituada a consumir o sal. Então é comum. A gente que não come muito sal, quando come realmente, a retenção de líquido é maior, seu corpo precisa repor esse líquido que ele está retendo fora das células, e aí a ingesta de água realmente aumenta. Então, porque quando começa a chegar o verão, eu começo a passar mal de pressão baixa. O que eu posso fazer? Tentar manter umas refeições regulares, cada 2, 3 horas, um petisquinho, não precisa ser uma super refeição. Isso. Alguma coisinha para que o seu nível de sódio no sangue continue normal e a pressão não caia tanto. Tá. Queijos, tem muito sódio? Parmesão. A grande maioria sim. E é perceptível, parmesão, o queijo step, são queijos que no sabor é mais salgado. Tá. A gente recomenda um consumo moderado, preferência por queijos que tenham um sabor mais atenuado, porque são queijos que têm menos gordura e menos sódio. E esses mais que a gente gosta mais, que são queijos também que têm um sabor mais presente, o consumo moderado. E, por exemplo, o Roquefort, que é um queijo bem salgado, excesso de sódio, então? Ele é bem salgado, ele recebe sódio de adição na preparação. Então é um queijo também para ter cuidado e moderação no consumo. Tá, mesmo quem tenha pressão baixa. Mesmo quem tenha pressão baixa. E o que é isso aqui? Aqui a gente trouxe algumas estratégias para reduzir o consumo de sal. Porque é muito difícil você virar para uma pessoa e falar, olha, a senhora está hipertensa e agora zero sal. As pessoas são habituadas, sim. E as pessoas não conseguem seguir o tratamento se a gente trata dessa maneira. Então, o ideal é uma redução progressiva do sal de adição e troca na escolha dos alimentos e aos poucos usando estratégias. Uma das estratégias é o sal de ervas. Então, a gente tem sal aqui, sal marinho. Sal marinho é o nosso sal normal? É o sal normal, que não passa pelo processo de refinamento. Posso pôr só um pouquinho aqui? Esse daqui...
Eu fiz com sal marinho. Você que fez? Esse eu fiz. Ai, como que você fez? Olha só. Sal marinho, ó o cheirinho. Sal marinho. Sal normal, então. Isso, noz moscada, Uhum. pimenta do reino e raspas de limão. O cheiro do limão O passou cheiro do aqui. limão passa, Nossa. porque são raspas. E fica ótimo para temperar peixe, saladas, frangos. Deixa conservadinho, sim, pode usar sempre. Conservadinho. Se assim que a raspa do limão não tá seca e tudo mais, uma média de 2 semanas. Se a gente secar, dura até mais de um mês. E esse daqui, Aline, o que você fez pra gente encerrar? Esse daqui Pra cá. é sal marinho também, Tá. com alecrim, tomilho, esse é mais cheirosinho. Alecrim, tomilho, orégano, noz moscada Aqui as ervinhas, e olha. pimenta do reino. E você usa isso pra fazer arroz, feijão? Você pra pode fazer usar, tudo. esse fica uma delícia no feijão e em No carnes feijão. vermelhas. Com limão em carnes brancas e esse com... Esse que tem um sabor mais forte da noz moscada, do tomilho, com carne vermelha. Ah. Você esperava que eu fosse adivinhar assim de primeira, Aline? Esperava. Jura por quê? Esperava. Porque é notório, assim, as pessoas são muito habituadas ao salgado. Então Isso. o sal a gente percebe. Se o desafio fosse descubra que erva tem aqui, aí talvez seria mais difícil. Mas neste daqui eu quase não senti o gosto do pepino, tamanha presença do sal. Talvez uma pessoa que que esteja habituada a consumir uma alimentação mais salgada, Não ia nem não identificar. ia nem perceber. Deixa eu pegar aqui. O nome dela é Aline de Oliveira Nascimento. Ela é nutricionista e o site dela é Cores... Como fala? Cora A Residencial. Cora Residencial. Por que Cora? Esse é o nome também ou não? Não. Eu recebi uma moça que outro dia que chamava Cora. coraresidencial.com.br. Coraresidencial, tudo junto.com.br. Você tem Instagram, alguma coisa ou não? Tem o Instagram Qual que é? Li Oliven Li Olivia e Cora Residencial. e Cora Residencial. Muito obrigada. Eu adorei o desafio. Vamos fazer outros? Vamos sim. De verdade, mais De verdade. difíceis. Você viu que eu mato a charada, né? Vou dificultar um pouquinho pra você. Muito obrigada, Aline.